eu sou a Stefania Antunes, sou psicóloga e hoje a gente vai começar mais um programa Bússola para a Paz. O tema de hoje é ansiedade, então eu vou falar um pouquinho sobre como lidar com a ansiedade nas crianças e adolescentes. A ansiedade, ela se constitui por um sentimento de medo, de preocupação e uma sensação de ameaça iminente. Então, a gente se sente ansioso quando a gente está preocupado com alguma coisa que pode acontecer, com medo de alguma coisa que pode ocorrer no futuro, e quando a gente faz previsões relacionadas a temas que nos deixam tensos. Então, no caso das crianças, a gente consegue observar a ansiedade que ocorre bastante na idade escolar, então até o ambiente escolar é um agente causador de ansiedade. A gente observa isso quando tem dificuldade na aprendizagem, quando tem problemas sociais, ali, problemas com os amigos, uma tensão, falar em público, sentir vergonha em sala de aula. E a gente também consegue observar isso no dia a dia das crianças com alguns medos. Então, medo de dormir sozinho, medo de entrar ladrão em casa, medo de perder os pais, de ficar longe dos pais não irem buscar. A ansiedade, ela é muito prevalente nessa idade escolar e ocorre com maior intensidade também nos adolescentes. A taxa de prevalência dos transtornos de ansiedade são de 4 a 25%. É uma taxa muito alta. E também ocorre muita comorbidade, que é quando a gente tem ansiedade e tem outras coisas também, que podem ser, depressão, dificuldade nas habilidades sociais. Os próprios transtornos de aprendizagem geram muita ansiedade, porque a criança fica frente ao fracasso escolar e aí acaba apresentando também os sintomas de ansiedade. Então, nesse mês de janeiro, que a gente está trabalhando aí com o Janeiro Branco, desenvolvendo a saúde emocional, pensando na importância da saúde emocional, eu acho que é muito importante a gente falar dos transtornos ansiosos que são tão prevalentes, tanto no adulto quanto nas crianças, mas aqui eu vou focar um pouquinho mais na fase infantil e adolescente. Então, o que é importante é a gente pensar em atitudes preventivas para controle de ansiedade, para diminuição de frequência e intensidade de ansiedade, porque crianças ansiosas têm mais chances de serem adultos ansiosos. Então, a gente tem que ficar bem atento aí nesses comportamentos. Ocorre que nas crianças, às vezes, os sintomas de ansiedade são diferentes dos adultos. Então, tem 8 formas da gente identificar alguns comportamentos das crianças que podem ser de ansiedade, que eu acho que podem ajudar vocês. Então, por isso que eu trouxe eles aqui. O primeiro é dificuldade para dormir. Então, quando tem algum problema na criança, eu sempre questiono assim aos pais como que está sendo o sono. O sono é talvez o primeiro lugar onde aparece algum sintoma da criança, e na ansiedade a gente consegue observar essa questão no momento de dormir. Pode ser uma dificuldade para dormir sozinho, pode ser talvez voltar para a cama dos pais, já dormia sozinho e acontece alguma coisa e acaba retornando para a cama dos pais, alteração de sono, ou dorme muito mal, dorme picado, acorda muitas vezes durante a noite, tem pesadelos. Esses são sintomas da ansiedade relacionados a essas alterações na hora de dormir. Porque às vezes a criança não consegue nomear aquilo que ela está sentindo, então esses comportamentos aparecem, até porque a criança, dependendo da idade, não tem muito repertório verbal, então os comportamentos ficam mais intensos. O 2 é sentir raiva. Então, às vezes, a ansiedade, ela sai num formato de raiva. A criança fica mais irritadiça, fica muito incomodada com as coisas. Aí a gente vai investigando, vai olhando, como eu sempre falo, já falei nos outros programas, da gente observar muito a função do comportamento. E aí, se a gente olhar, às vezes, uma explosão de raiva, ela tem a função de demonstrar que está preocupado com alguma coisa, com medo de alguma coisa, ou se sentindo ameaçado. Então, a gente tem esses comportamentos de uma forma natural. A gente precisou se sentir ansioso, ficar em tensão para a nossa própria sobrevivência. A gente consegue observar muito isso no reino animal. Uma zebra, por exemplo, que não tem uma agilidade de um tigre, de um leão, ela precisa estar sempre atenta, porque senão ela corre risco de vida. O problema é quando essas ameaças não estão ocorrendo. Então, a ansiedade costuma ser isso. Às vezes
padrões de pensamentos, de comportamentos, antecipando ameaças que são imaginárias ou que não vão causar muitos riscos. Então a gente fica muito atento nisso, que às vezes essas explosões, esses comportamentos de irritação, eles estão querendo nos dizer: tô preocupado, tô com medo, tô me sentindo ameaçado. E aí vale a gente ir, né, descrevendo, ajudando a criança a entrar em contato com essa sensação, dar nome para isso e ajudá-la a entender. O 3 é desafiar. Então, a gente também consegue observar as crianças sendo desafiadoras no momento em que estão querendo demonstrar ansiedade. A gente pede para fazer alguma coisa, a criança bate o pé, não quer fazer. Talvez seja uma resposta de esquiva, de fuga, para fugir de uma sensação que eu me sinto desconfortável, com medo, eu acabo sendo uma criança muito desafiadora. Por exemplo, a gente pode observar isso na escola, quando tem as apresentações escolares. Então, às vezes a criança não consegue dizer que ela não quer apresentar, porque ela está com muito medo de que riam dela, de que ela gagueje, de que ela esqueça tudo. Às vezes ela desafia, diz que não vai, tem uma atitude mais rebelde, e às vezes isso gera, né, uma tensão, uma irritação também na pessoa que está lidando com a criança, e na verdade a função disso era de dizer que acho que não vou dar conta, não estou conseguindo, estou muito preocupado. Então ficar atento também nesses comportamentos desafiadores. O 4 é um surtar, assim, uma explosão. É quando a criança ela é uma criança tranquila, ela costuma ser mais passiva e de repente ela apresenta um comportamento super agressivo que não condiz com a característica dela, ela não é assim. Então é quando a gente olha um comportamento bem polarizado, bem preto e branco. A criança é bem calma, não se posiciona, concorda com tudo, é passiva e de repente ela pula para o lado agressivo e se revolta e tem uma explosão de raiva. Então é muito importante ficar atento. Esse tipo de comportamento tem uma função de demonstrar, às vezes, que guardou demais, fiquei segurando demais aquelas emoções, não consegui lidar com elas e a hora que eu coloquei elas para fora, elas saíram dessa forma explosiva. E ficar muito atento porque às vezes a gente pune também. E na verdade a criança está só querendo expressar uma emoção desagradável que ela está sentindo. Então vale, né, o que eu falei também no programa passado, da gente validar muito, de tentar entender a função desse comportamento e de validar que a gente se sente ansioso mesmo e tudo bem. E aí a gente vai ver o que a gente vai fazer com essa sensação. Então nunca podar ou punir a emoção, mas sim tentar compreender junto com a criança. O 5 é dificuldade para se concentrar. Então, de novo, o ambiente escolar, a gente, né, viu a prevalência de transtornos ansiosos são em crianças de idade escolar. O ambiente escolar aparece, né, demonstra muito esses sintomas de ansiedade, porque é um lugar que a criança passa muitas horas também. Então, essa dificuldade para se concentrar pode ocorrer nesse ambiente, pode ocorrer em casa também. A gente pode observar no momento de fazer tarefa, a gente pode observar aquela criança que não consegue se concentrar numa brincadeira, que está sempre antecipando alguma situação. A gente vê bastante isso nas crianças quando elas vão fazer coisas prazerosas, como, por exemplo, viajar de férias, ter uma festa de aniversário. E elas ficam muito tensas, muito ansiosas e aí elas não conseguem se concentrar em nada. O 6 é se negar a fazer coisas que gostava. Então a gente tem que ficar muito atento nesse comportamento porque ele é um comportamento de esquiva. A gente normalmente, frente a uma situação estressante, a gente tem, né, as possibilidades aí de reações: enfrentamento, paralisação e fuga. Então, fuga é uma resposta normal do ser humano frente a uma situação estressante. E nas crianças, a gente consegue observar também. Então, às vezes, aquilo que gostava de fazer, que estava acostumada a fazer, que curtia, passa a não querer fazer mais. Então, às vezes, não quer ir numa festinha mesmo com os amigos, fica mais tímida, tem dificuldade para interagir com outras crianças. Gostava de, por exemplo, dormir na casa de algum amiguinho e aí agora não quer mais, porque pode estar com medo, né, de acontecer alguma coisa com os pais. Eu vou falar um pouquinho depois sobre a ansiedade de separação e ela tem essa característica, né, de ter essa dificuldade de ficar longe de figuras que são muito importantes, principalmente os pais, né, os cuidadores. Então a gente também fica bem atento nisso quando a criança começa a fazer essa recusa, coisas que eram prazerosas e passaram a não ser mais,
pode ser porque a criança está com sintomas de ansiedade. Negatividade também, então é quando o padrão de pensamento da criança começa a ser, né, ou até já identifica isso, um padrão negativo, que é quando a criança fica pensando que as coisas vão dar errado, ou fica focando num aspecto negativo de alguma situação. Então, por exemplo, se eu for fazer uma apresentação escolar, vai dar errado, vão rir de mim, eu tô focado sempre no que pode dar errado. Se eu for andar de elevador, o elevador vai parar, vai cair. Se eu for viajar, pode acontecer algum acidente. Na hora de dormir, pode entrar ladrão na minha casa, né? Vai roubar todas as coisas. Então, esses pensamentos, eles demonstram também que tem características de ansiedade, porque eu estou focando, tentando antecipar e colocando que as situações que às vezes são normais, corriqueiras, podem ser perigosas e ameaçadoras. E o 8 é o planejar demais, que é aquele pensamento do e se. Mas e se eu errar? E se eu esquecer tudo? E se todo mundo rir de mim? E se entrar alguém na minha casa? E se meus pais não vierem mais me buscar? Então, esse tipo de pensamento, quando ele aparece, ele também tem uma característica de ansiedade. É importante a gente ficar de olho nisso, porque tem crianças que nomeiam e muito bem a ansiedade. Eu tô ansiosa, vai acontecer tal coisa e eu tô ansiosa. Agora tem crianças que demonstram essa ansiedade de outras formas. Então, é muito importante a gente ficar atento. Vou fazer um intervalo rapidinho e eu volto para falar um pouquinho sobre os tipos de ansiedade para vocês. Com uma visão renovada sobre a comunicação, a TVLP chegou para levar até você as informações em tempo real. Nosso grupo sabe da importância da notícia verídica, transparente, imparcial e, acima de tudo, com qualidade. TVLP, a nossa TV. Vai esperar isso acontecer para depois pensar em segurança? Se liga! Alfa Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, residencial e comercial. Faça um orçamento. 3264-5496 ou 98154-0111. Alfa Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Vai esperar isso acontecer. Então voltamos e eu vou falar um pouquinho agora sobre os tipos de ansiedade. Então, ansiedade de separação, como eu estava falando um pouquinho antes, é a ansiedade que a criança apresenta quando ela tem dificuldade de ficar longe de uma figura que seja importante para ela, uma figura parental, de um cuidador, de alguém importante. Esse tipo de ansiedade, ele costuma ocorrer por volta dos 5, 6 anos e ele tem uma prevalência de 4% da população infantil. Então, é uma taxa alta e é importante a gente ficar atento. As características normalmente são a de não conseguir fazer nada mais sem os pais. Então, aquele medo intenso de que aconteça alguma coisa com os pais se eles estiverem distantes. Pode ocorrer, às vezes, da criança ter muita evasão escolar, começa a faltar da escola, não consegue ir para a escola, quer ficar em casa com os pais, o medo na hora de dormir, a dificuldade para fazer qualquer outra tarefa ou atividade que não envolva a presença dos pais. Então, é legal a gente ficar atento. Tem alguns critérios diagnósticos, tem alguns comportamentos que são típicos até da faixa etária, o que difere, né, uma ansiedade comum da própria fase de desenvolvimento, porque as crianças, né, se sentem muito seguras com os pais, é a questão da intensidade e frequência. Então, ficar muito atento o quão frequente é esse comportamento e o quão intenso ele é. E o quanto a criança está se privando de atividades que ela costumava fazer. Esse é um fator determinante aí para a gente observar se essa ansiedade ela está dentro da faixa etária, é comum a fase de desenvolvimento ou não, se ela já está, né, atingindo aí um critério que pode ser de diagnóstico, e aí é importante a gente procurar ajuda profissional. Tem também, né, a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Hoje em dia a gente ouve muito falar, né,
da TAG, eu tenho TAG, fulano tem TAG, os blogueiros colocando os sintomas de TAG que tem, como que ficam quando tem uma crise de ansiedade generalizada. A prevalência da TAG infantil e adolescente é de 0,16% a 11,1%. E o início dela é por volta de 8 a 10 anos de idade. Então, também a gente ficar muito atento que tem uma alta prevalência e pensar muito em trabalhar a prevenção desses comportamentos ansiosos. Até porque a gente vê, né, que a predisposição, a criança tem ansiedade, apresenta um quadro ansioso na fase infantil e adolescente, ela tem muita chance de ser um adulto ansioso também. Então, ficar bastante atento nisso. E a ansiedade social, que é aquela dificuldade de interagir socialmente, então de fazer amizades, de se expor, de fazer apresentações, de entrar em contato com outras pessoas, de estar em lugares, né, com outras pessoas. A gente fica bem atento, porque também costuma acontecer bastante com as crianças em idade escolar. Nos adolescentes, a gente consegue observar um aumento da ansiedade, a taxa de ansiedade ela aumenta pela própria característica da fase do desenvolvimento, que começam a ocorrer novas tarefas evolutivas para esse jovem fazer, né, a escolha da profissão, a criação da própria identidade, as mudanças físicas, a parte afetiva e de relacionamentos, então a interação com os grupos. Por isso, por essas tarefas comuns a essa fase de desenvolvimento, as taxas de ansiedade costumam aumentar. Então a gente ficar muito atento. E pela própria fase de desenvolvimento, o adolescente ele passa a ter um pensamento abstrato e com isso faz com que ele faça mais previsões de futuro e isso pode aumentar a característica aí da ansiedade ou, né, os sintomas de ansiedade nesse adolescente. Então, ficar muito atento à intensidade e frequência desses sintomas é extremamente importante para a gente definir quando é necessário um tratamento e quando é algo mais comum e fácil de lidar e que vai passar ali sem muito sofrimento. A gente fica bem atento ao custo que essa criança está tendo para fazer determinadas coisas. Então, eu sempre falo para os pais nessa questão do custo. Observe, às vezes é uma fase, vai passar, é um medo, vai ser trabalhado e a criança vai se desenvolver e vai passar. Mas a que custo? Que custo que ela está tendo para fazer comportamentos típicos da faixa etária dela? Então, a gente fica observando nesse sentido, né, quais são, né, as dores ali, as dificuldades dessa criança para passar por alguns problemas. Observo muito nessa fase escolar as preocupações em semanas de prova, com o rendimento, desempenho acadêmico. Então, né, às vezes tem um custo muito alto, a prova vai ser ali só algumas horinhas e a criança fica a semana toda ansiosa, muito tensa, tem aquele branco na hora da prova, tem muita dificuldade para fazer. Então, ficar muito atento, né, que está sendo custoso demais para uma coisa que não precisava, né, ser tão geradora de sofrimento assim, apesar de ser uma situação ansiosa, porque estamos sendo avaliados, vale nota, é importante ter um bom rendimento escolar, mas se está causando muito sofrimento, né, ficar muito atento. O que é também importante, que pode ajudar no tratamento da ansiedade, é fortalecer essa prevenção e amenizar os fatores de risco. Então, há alguns fatores que são fatores de risco para predispor, né, que predispõem à ansiedade, como um divórcio dos pais, por exemplo, uma mudança muito significativa. Agora a gente está, né, em início, daqui a pouco as crianças vão voltar às aulas, então tem muita criança que está mudando de escola, às vezes tem toda a preocupação de não ter amiguinho na escola nova, ou está passando para fases importantes, né, dos anos aí escolares, que são entrar às vezes para o 5º ano, entrar para o ensino médio, o 1º ano, são marcos, né, do desenvolvimento escolar da criança que a gente precisa ficar atento, porque há alterações, né, às vezes passa a ter, ao invés de ter só um professor em sala de aula, tem vários professores, várias apostilas diferentes. Então, essas mudanças são significativas para as crianças e são fatores de risco para aumentar ou para desencadear uma ansiedade. Então, ficar bem atento nisso. E a gente desenvolve os fatores de proteção quando a gente trabalha habilidades de solução de problemas com as crianças, que é a gente validar aquilo que ela está sentindo e ajudá-la a encontrar uma resposta que faça mais sentido, que seja, né, menos geradora de sofrimento.
A gente ajuda bastante com as técnicas de relaxamento, elas contribuem muito para controle da ansiedade, para amenizar um pouquinho esses sintomas, diminuir, né, bastante. A prática de atividade física é essencial, é redutora de estresse, aumenta os níveis de prazer, de sensação prazerosa. Então, atividade física é muito importante. Para as crianças, aquelas atividades físicas intensas, colocar numa luta, colocar no futebol, na natação, são atividades que podem contribuir bastante para a diminuição. E as técnicas de autocontrole, né? A gente trabalhar também bastante com as crianças a regulação emocional, que é a nossa capacidade aí de tolerar sensações desagradáveis e de desenvolver, né, de aumentar as sensações mais agradáveis. Por isso que é uma regulação. A gente ficar bem atento quando está aumentando a intensidade de uma sensação desagradável, saber tolerar essas sensações, mas também desenvolver práticas, comportamentos que diminuam, né, que gerem mais sensações positivas ou agradáveis de sentir. Às vezes as pessoas, elas pensam que vão ter algum pensamento e que esse pensamento vai ajudá-las a ter um comportamento menos ansioso. Então, o que eu digo é que o contrário também acontece. Às vezes a gente se comporta de uma forma mais tranquila e aí a gente começa a pensar com mais tranquilidade. Então, a gente pode fazer esse caminho inverso. Às vezes, né, eu passo as práticas, as técnicas de relaxamento e os pais ou as crianças falam: mas eu tô muito ansiosa para fazer agora. Então, eu falo, primeiro faz, aí depois você vai se sentir mais tranquila. Então, né, de inserir essas práticas no dia a dia e principalmente de uma forma preventiva. As técnicas de relaxamento, os exercícios de respiração, eles precisam ser aprendidos e realizados primeiramente no momento em que a pessoa não está ansiosa, para depois ela conseguir ter essa ferramenta e acessar essa ferramenta no momento em que ela precisa. Então, com as crianças, as práticas de relaxamento e os exercícios de respiração, eles são rapidinhos. 5 minutinhos de exercício de relaxamento e técnicas de respiração já são o suficiente, né, para a própria idade, porque não conseguem ficar muito tempo concentrados e aguardar muito tempo. Depois a gente pode ir aumentando conforme a idade, a gente vai expandindo também esse tempo. Eu vou fazer mais um intervalinho e depois eu volto com as perguntas que me mandaram ao longo da semana. Até já! Com uma visão renovada sobre a comunicação, a TVLP chegou para levar até você as informações em tempo real. Nosso grupo sabe da importância da notícia verídica, transparente, imparcial e, acima de tudo, com qualidade. TVLP, a nossa TV. Vai esperar isso acontecer para depois pensar em segurança? Se liga! Alfa Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, residencial e comercial. Faça um orçamento. 3264-5496 ou 98154-0111. Alfa Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Vai esperar. Então, voltamos com as perguntas que me mandaram ao longo da semana. Eu tenho 3 perguntas para responder hoje, relacionadas à ansiedade. A Cristina mandou assim para mim: como lidar com os filhos que a mãe foi ou é dependente química? Isso causa ansiedade nas crianças? Então, eu tinha falado dos fatores de risco e dependência química é um fator de risco que pode ser gerador de ansiedade. Se houve essa dependência química também durante a gestação, a gente já consegue observar alguns sintomas nas crianças também. Tem características de ansiedade, pode gerar também, né, transtorno desafiador opositor, TDAH, a gente fica bem atento nesses sintomas que podem aparecer. Então, a dependência química é um fator de risco e pode ser um gerador de ansiedade nas crianças. Pode ter muita alteração de rotina, pode ser gerador de insegurança, dependendo dos comportamentos, né, dos pais ali, desses cuidadores, uma falta de cuidado, uma ausência, ou esquecer de fazer alguma coisa, uma quebra de rotina, não ter uma rotina bem definida. Essas características que a gente
consegue observar, em dependentes químicos, elas geram uma tensão na criança. Então, uma maneira que a gente pode lidar com os filhos que a mãe foi ou é dependente química é a gente trabalhar muito aumentando os fatores de proteção, sendo uma figura geradora de segurança para essa criança. Então, ajuda muito a gente ter cronogramas, tabelinha de rotina, dizer para a criança tudo que vai acontecer no dia dela. Isso, a gente observa também bastante isso em crianças pequenas, essa característica da ansiedade, até por não terem a noção de tempo, né? O que é amanhã, o que é daqui uma hora. Então, como eles não compreendem o tempo por ser algo tão abstrato, a gente precisa sempre ir colocando marcos na rotina, que isso ajuda muito a criança a se sentir mais segura e mais tranquila. Então, ao invés de dizer daqui 2 horas a gente vai fazer alguma coisa, a gente pode dizer agora a gente vai assistir um desenho, aí depois você vai comer, aí depois que você comer você vai fazer o passeio. Então isso ajuda bastante. Colocar, né, cronogramas, rotininhas ali com os dias e acompanhando com a criança quando ela está querendo alguma coisa, pode ser uma viagem, o dia do aniversário. Então ter essas tabelas e esses cronogramas ajudam bastante também. Então a ideia é que a gente fique muito atento também, que às vezes as crianças, filhos de dependentes químicos, apresentam lá aqueles 8 sintomas que eu mostrei. Então não se dizem ansiosas, mas a gente consegue observar aqueles comportamentos. Alteração no sono, ser uma criança mais desafiadora, ser uma criança muito explosiva, uma criança que não se concentra. Essas são características. Então a gente ficar bastante atento nisso e trabalhar muito com essa criança a segurança, trabalhar com ela, né, de ser quem proporciona essa segurança e tranquilidade para a criança. Aí a Lívia me mandou 2 perguntas, até uma delas eu já meio que respondi aqui. Ela perguntou: a ansiedade pode atrapalhar o rendimento escolar? Sim, e bastante, principalmente se ela estiver relacionada com desempenho escolar e acadêmico. Então primeiro que a gente consegue observar que a ansiedade ela aparece mais em crianças em idade escolar, então isso significa também que esse ambiente escolar é onde aparecem, a gente consegue observar esses comportamentos ansiosos. A criança também passa muito tempo na escola, então é lá que as características que ela tem vão, né, ocorrer, também vão aparecer. E por ser também, às vezes, ela ter uma relação mesmo, uma ligação entre o ambiente escolar e a ansiedade, que é quando há aquela preocupação com o desempenho, quando já tem alguma dificuldade de aprendizagem, porque, como eu disse, né, os transtornos ansiosos, eles têm muita comorbidade com outras coisas. Isso quer dizer que a pessoa já tem outras características, talvez outros transtornos que andam concomitantemente com a ansiedade. Então, a gente pode observar, sim, a ansiedade no ambiente escolar. Daí ela também perguntou quais as atividades que podemos realizar com as crianças para diminuir a ansiedade. Então, né, falei um pouquinho no bloco anterior e falei um pouquinho respondendo a pergunta da Cristina. As técnicas de relaxamento ajudam muito, treino de espera, expor a criança à espera ajuda com que ela se sinta mais confortável quando ela tiver que esperar mesmo e não tiver jeito. Então, às vezes, a gente tem a tendência a dar tudo no momento que a criança quer, quando a gente pode, e aí quando a gente não pode controlar isso, tem que esperar, aí fica difícil, porque a gente reforçou muito um comportamento de dar as coisas no momento em que a criança pede. Então, por isso que o treino de espera, que a frustração, que a paciência são importantes, porque a criança precisa ser exposta a esse tipo de situação para que ela compreenda que há vezes em que não tem jeito, tem que esperar mesmo, não tem o que fazer. Então, quanto mais ela tiver, né, exposta a essas situações e compreenda que ela é sim capaz de esperar, mais a gente está preparando essa criança para lidar com a ansiedade. Que hoje a gente observa, né, que a criança não tem paciência nem para esperar carregar um vídeo, que dura segundos, né? A internet deu uma falhadinha, a criança já está desesperada. Então a gente precisa ir descrevendo isso para ela, ser bem descritivo. Esperar é importante, às vezes a internet não pega do jeito que a gente gostaria, né? A gente precisa esperar, não tem jeito. E que a gente pode ter comportamentos alternativos quando a gente está esperando alguma coisa muito legal. Então, se eu estou numa fila, se eu estou esperando algum atendimento, se eu estou aguardando uma viagem, a gente pode inserir dentre esse tempo, né, entre o agora e o que eu vou fazer, que é muito legal, outras atividades que sejam gostosas de fazer.
Então, entra também no que eu falo sempre, no que eu falei no programa passado sobre não excluir comportamentos. A gente não exclui a ansiedade, a gente dá comportamentos alternativos. Aprender a relaxar, fazer uma atividade física para liberar, né, toda essa tensão, falar sobre a ansiedade, aprender a solucionar os problemas. Todos esses comportamentos são comportamentos alternativos para lidar com a ansiedade. Para crianças pequenas, o que eu tinha falado na pergunta da Cristina, os cronogramas ajudam muito, então eu costumo fazer muito isso na clínica. Tô esperando o dia da folga da mamãe pra gente ficar junto, a gente fazer um passeio legal. Então vamos fazer um monte de quadradinho com os dias, quantos dias faltam pra folga da mamãe, e a gente vai fazer um X ou uma carinha feliz todo dia que você já conseguiu esperar até chegar o dia do passeio. Ter planejamentos, né? Então o que você vai fazer quando esse dia chegar, como que vai ser, e conseguir entrar em contato com essa sensação desconfortável, que é a sensação de espera. Isso também é muito importante. Então, essas técnicas ajudam. As técnicas de respiração, né? E a gente faz isso de uma maneira lúdica. Então, por exemplo, a técnica de cheirar a flor e soprar a velinha. Peço para as crianças imaginarem que estão sentindo o cheirinho de uma flor e que na hora que soltar o ar vai imaginar que está soprando uma vela, mas que não pode deixar a chama apagar. Então, vai soltar o ar bem devagarinho. Ou a técnica da respiração do sapinho, que é a respiração diafragmática, em que a gente, né, puxa o ar, estufando o diafragma e depois solta o ar encolhendo. Eles gostam bastante. A gente pode colocar um bichinho de pelúcia na barriga e pedir para a criança ficar vendo o movimento do bichinho de pelúcia junto. Uma outra técnica que eles curtem bastante é de tensionar toda a musculatura e depois soltar. Então eu brinco com eles de fazer o robô, então deixa o bracinho bem intenso, fica todo durinho e depois vira uma gelatina, uma boneca de pano e solta todo o corpo. Isso ajuda também bastante. Então, são várias técnicas que a gente pode fazer de uma maneira brincando e que ajudam a criança a lidar com a ansiedade delas. Bom, gente, era isso por hoje. Espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Tchau, tchau! Com uma visão renovada sobre a comunicação, a TVLP chegou para levar até você as informações em tempo real. Nosso grupo sabe da importância da notícia verídica, transparente, imparcial e, acima de tudo, com qualidade. TVLP, a nossa TV.